A paz do Senhor Jesus para todos e um bom dia de salvação. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de todos meus amados em Cristo Jesus, minhas amadas irmãs, e que Deus venha falar grandemente conosco nesta manhã, né, amados irmãos? E de antemão, irmãos, eu peço perdão a vocês, tá? Que o último vídeo que eu gravei, né, semana passada, na hora de postar o vídeo, né, no YouTube, a minha neta, ela se enganou e ela enviou como se fosse pregação para criança, e na verdade não era pregação para criança, não é, e por isso ficou inviável as pessoas, né, a dar suas opiniões, né, as pessoas fazer comentário. Em nome de Jesus, amados irmãos, me perdoe, porque infalível só Deus é, todos nós somos sujeitos, né, a cometer um agafe, né, em algum momento da vida, né, não somos infalíveis, né, amados irmãos? Eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que continue contribuindo com esta obra, irmã. Continue visualizando, continue dando seus joinha para o crescimento do canal. Continue enviando para várias pessoas, irmãos. Em nome de Jesus, ajude essa obra a crescer. Porque a palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. E não é difícil para nenhum de vocês, né, irmão? Enviar, né, se inscrever no canal, dar seu joinha. Isso não custa nada, irmão. Isso vai só ajudar o canal a crescer e o evangelho avançar cada vez mais, amados irmãos, e que as bênçãos vêm da parte do Senhor para tudo e todos, em nome de Jesus, né, irmãos? Vamos meditar aqui, irmãos, na palavra de Deus que se encontra em Gálatas, né, no capítulo 3, né? Vamos meditar aqui sobre alguns versículos, né, da palavra de Deus, que o epígrafe fala, né, a lei e a fé. A palavra de Deus vai nos dizer assim: ô insensato Gálata, quem vos fascinou para que não obedeceste à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só que quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Aqui Paulo pergunta para os Gálatas, né? Porque se for ler lá atrás, vai ver que Paulo pregou para os Gálatas e eles aceitaram o Senhor Jesus, e depois, né, que Paulo sai do meio dos Gálatas, vai viajar sua viagem missionária, Paulo descobre que alguns foram lá até os Gálatas e fizeram eles voltar para trás, quiseram obrigar eles a circuncidar a carne. E circuncidar a carne é voltar para a lei. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, mas quem está nele está pela graça, né? Então, a circuncisão hoje para todos nós é nosso espírito, nosso coração, nossa alma, não é carnal. É uma obra espiritual. E aqui Paulo chama a atenção, fala: ô insensato, né? Quem vos fascinou a desobedecer à verdade? A vós perante os olhos de quem? Quer dizer, perante os olhos dos apóstolos, quem? Que viram Jesus Cristo e evidenciaram a crucificação de Jesus Cristo entre vós. Só quisera, ele fala, eu só quero saber isto de vós: recebeste o Espírito Santo pela a obra da lei? Ele pergunta, ou pela a fé? Pela pregação da fé? Paulo faz essa pergunta para os Gálatas. É como estarmos hoje, né, vivendo na graça, e daí a pouco a gente voltar para viver na lei, né? Começar a circuncidar a carne e voltar para trás, né? E daí a palavra de Deus, ela segue nos dizendo: sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, e acabais agora, né, pela carne? Ele fala: vocês começaram no Espírito. Vocês aceitaram o Senhor Jesus, vocês estavam no tempo da graça, porque vocês estão retrocedendo, porque vocês estão voltando para a carne. É isso que Paulo chama a atenção dos Gálatas, e a palavra de Deus chama a atenção minha e dos meus amados hoje em dia, que nós não podemos retroceder. O nosso chamado, nós fomos chamados pela graça de Deus, alcançados pela graça de Deus, e que não podemos, de hipótese nenhuma, retroceder. Não podemos. Temos que marchar e cada dia mais nos fortificar na presença do Senhor
e continuar andando, marchando com Jesus. E aqui eles ensinam, começaram no espírito e acabais agora na carne. Isso está falando para os meus amados irmãos que se desviaram do caminho santo do Senhor, que enfraqueceram na fé, que aquilo que no começo da tua fé você não usava, que o Espírito Santo de Deus te purificou, tirou de você, hoje você está pegando de volta do Egito e trazendo para si, e usando aquela palavrinha, não tem nada a ver. Amado, tem tudo a ver. O que Deus tirou de nós no começo da nossa fé, nós não podemos pegar de volta. Ele tirou porque não presta. Ele tirou porque não serve. Ele tirou porque não é agradável a Ele. Tá, irmãos? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amados, né? E a palavra de Deus vai falar, será em vão que tenhais padecido tanto, e se é que isto também foi em vão, o padecimento de Cristo foi em vão, ele fala para os Gálatas. Tudo que ele sofreu foi em vão para vós, que hoje vocês estão voltando para a carne, estão esquecendo do sacrifício dele. Foi em vão, ele está falando. Porque hoje vocês estão ouvindo fábula, estão voltando para a lei, estão voltando para a obra da carne. Foi em vão para vós o sofrimento de Jesus, a crucificação de Jesus. Foi em vão. Paulo pergunta isso para os Gálatas, e hoje eu pergunto para mim mesmo e para todas minhas amadas e meus amados em Cristo Jesus, para aqueles que estão cocheando entre dois pensamentos, para aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Foi em vão o sofrimento do Senhor Jesus? Foi em vão, amados, em nome de Jesus. O Senhor Jesus está perguntando nesta manhã, foi em vão o meu sacrifício? Jesus Cristo está perguntando. Está perguntando para mim e para todos nós, né? Aí, Paulo vai dizer aqui, no versículo 5, aquele, pois, que vos dá o Espírito que opera maravilha entre vós e faz pela a obra da lei ou pela pregação da fé. Ele pergunta outra vez. Aquele que entre nós viveu, aquele que evangelizou, aquele que apresentou a vontade do Pai para todos nós, aquele que curava cego, aleijado, ressuscitava mortos, né? E aquele mesmo Espírito que operava, era pela lei ou era pela fé e pelo Espírito Santo? Ele volta a perguntar aqui, não foi pela pregação da fé? Que a fé entrou nas pessoas e as pessoas, através da fé, alcançaram de Jesus Cristo a virtude para serem curados, para serem libertos? Não foi pela fé, pela pregação da fé? Glórias a Deus, aleluia. Graças te damos, Deus Santo e Poderoso. Obrigada, Senhor Jesus. No versículo 6, o Paulo continua advertindo os Gálatas. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são os filhos de Abraão. Então, aqueles que estão na carne, aqueles que vivem na lei, aqueles que estão seguindo, né, a lei, eles não são filhos de Abraão, porque eles não vieram para Cristo. Ele não tem a fé de Abraão. Abraão é do tempo da lei, mas a fé de Abraão ele trouxe, ele chamou a existência. Ele chamou a existência, a vivermos pela fé. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus, aleluia, Deus. Oh, Deus santo e poderoso, Senhor da glória. Oh, Deus maravilhoso e santo, né? E no versículo 8, Paulo fala, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, né? Fazendo todas as nações serão benditas em ti. Quer dizer, pela fé de Abraão, Deus trouxe o evangelho ao gentio e dizendo, né, que somos todos benditos, né? Que todas as nações do mundo serão benditas em ti, né? Pela fé de Abraão, quer dizer, toda a nação do mundo que aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, pela fé, pela graça,
são filhos de Abraão, né? São filhos da fé de Abraão, que pela fé de Abraão foi manifesta a graça. Glórias a Deus, Deus maravilhoso e santo. Oh Deus, tremendo e poderoso. No versículo 9, Paulo vai falar: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Oh, glória! Louvado seja Deus. E no 10 fala: todo aquele, pois que são da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todos aqueles que não permanecem em todas as coisas que estão escrito no livro da lei para fazê-lo. Aí está, que a lei não justifica nenhum ser humano para a salvação, porque pela lei a pessoa está anulando a graça, porque a graça abona alguns pecados nossos e nós somos salvos, porque pela própria graça está escrito os pecados, que quem morrer neles serão condenados, mas a graça abona vários tipos de pecado, mas pela lei, quem tropeça numa letra está perdido, porque a lei não abona o pecado. Se você tropeçar numa, você já perdeu tudo. É disso que Deus está falando aqui, que o apóstolo Paulo está usado pelo Espírito Santo, transmitido para nós, que pela lei todos são malditos, nenhum alcançarão a salvação, porque só é tropeçar num ponto, está perdido, não terá salvação. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo 12, Paulo vai falar: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Será que o homem tem condições de cumprir a lei sem tropeçar nem sequer em nenhum ponto? Não tem. É disso que Deus está falando, não tem. No 13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, dizendo: ser maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus Cristo, ele puxou para ele toda a maldição humana, todo o pecado humano. Ele puxou para si e foi crucificado ali, levando sobre si toda a maldição. Tudo aquilo que a lei não podia abonar do homem, Jesus Cristo levou, para deixar sobre nossas vidas a graça. A graça. Glórias a Deus, nós não podemos de hipótese nenhuma esquecer de grande obra e tremenda obra que o Senhor Jesus fez em nosso favor. E aqui no 14 ele vai falar: para que as bênçãos de Abraão ao gentio, por Jesus Cristo, para que pela fé nós receberemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, e se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula e nem acrescenta. Oh, glórias a Deus! Aqui Paulo está falando que pela fé, né, os gentios, né, alcançou Jesus Cristo pela fé. E nós recebemos a promessa do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo nós recebemos a promessa. Pela fé, nós gentios fomos alcançados, somos benditos em Jesus Cristo, somos benditos na fé de Abraão e somos irmãos como homem. E Paulo diz: e como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada por Deus, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, e não diz a descendência como falando de muitos, mas como de um só, e a tua descendência em que Cristo. A descendência que é Cristo. Então somos descendentes de Cristo.
Descendente, porque quando aceitamos o Senhor Jesus como o nosso único suficiente Salvador, nós somos gerados novamente em Cristo Jesus. É uma obra espiritual tremenda. Então nós nos tornamos filhos de Deus, então somos descendentes de Cristo. Por quê? Porque somos filhos da fé de Abraão. Isso aqui, Paulo nos adverte, mas digo isto que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Não tem como abolir a promessa. Né? A lei veio muito antes de Cristo, mas ela não tem poder para abolir a promessa. Ela não anula. Jesus Cristo veio, por isso ele fala, eu não vim abrogar, eu vim a cumprir a lei. Ele cumpriu, por isso ele foi até a cruz. Por isso ele foi crucificado, teve morte de cruz, como malfeitor, levando sobre ele os nossos pecados, nossas iniquidades, as nossas mentiras, nossas falsidades, nossas falcatruas, nossas enfermidades, né? Ele passou por tudo isso para que nós fosse o quê? Abençoado, para que nós fôssemos descendente da sua graça, nascido da graça, nascido em espírito e em verdade. Viver em novidade de vida e dizer, obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor cumpriu a lei. O Senhor cumpriu para me libertar da maldição, da lei. O Senhor cumpriu e me trouxe, me resgatou lá do lamaçal do pecado, do tempo que eu vivia escorraçada, humilhada e sujeita à lei. O Senhor me trouxe para a luz, né? Uma gentil alcançada, né? Para a luz, descendente de Abraão. Glórias a Deus, estamos aqui para a glória de Deus, para anunciar esse evangelho. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela a promessa, deu gratuitamente a Abraão. E logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que vieste a prosperidade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos nas mãos de um mediador, Jesus Cristo. Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus fala. Ora, e o mediador não o é de uma só, mas Deus é um. Mas Deus é um. Ele é o mediador que trouxe a promessa da fé de Abraão para todos os gentios. Ele nos trouxe, ele nos abençoou e logo nós fomos alcançados pela promessa de Deus. E glórias a Deus, a palavra de Deus vai dizer no versículo 21, e logo a lei é contra a promessa de Deus, de nenhuma sorte, porque se fosse dada a lei que pudesse vivificar e justificar, na verdade teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Oh, glórias a Deus, aleluia! Glorificado seja o teu nome, Senhor. Glórias a Deus, ao que o apóstolo Paulo nos fala aqui. Glórias a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Logo a lei é contra a promessa de Deus de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar e justificar a justiça, na verdade teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou todos debaixo do pecado. Glórias a Deus, a palavra de Deus diz que todos os pecados instituídos foram da graça de Deus, né, amados irmãos? E foi todos encerrados debaixo do pecado, para que a promessa pela fé
em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo, nosso mediador, o nosso Salvador amado, que veio para nos dar a vitória. Eu deixo essa palavra nesta manhã, amados irmãos, para a honra e glória do nome santo de Jesus, glorificando o nome do Senhor, pela obra redentora do Senhor, pela graça do Senhor derramar sobre as nossas vidas, pela alegria da nossa salvação, eu glorifico a Deus, pela minha vida, a vida dos meus familiares, pela vida de cada meus irmãos em Cristo Jesus, de todos que estão inscritos no meu canal, pelo lado de todos vocês, pelos filhos de vocês, pela sua descendência, em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que Deus venha acrescentar cada dia mais e mais a nossa fé e andamos em novidade de vida pela fé, porque a palavra de Deus vai nos dizer, né, que o justo vive pela fé e nós vivemos pela fé que temos na pessoa bendita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso mediador, o nosso galardoador, o nosso Salvador amado. Louvado seja o nome santo do Senhor e glórias a Deus. Bendito seja Deus. Um abraço da irmã Maria dos Prazeres, a paz do Senhor para todos vocês, meus amados e amados irmãos, e para os outros que vão ouvir esse vídeo. Não sei que horário vai ouvir, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e que essa palavra de salvação alcance a muitas pessoas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.